Na abertura do programa a gente falou sobre uma famosa que foi internada para tratar de dependência química. Exatamente. É a Vanusa? É a Vanusa. Vanusa, vai lá. O que acontece? Cantora A Vanusa, depois daquele episódio do hino nacional, Sim. em que ela errou a letra, ela se esqueceu da letra, ela falou que na época ela estava à base de medicamento. Eu lembro. Foi. A Vanusa, desde então, sofre de depressão. Por conta daquele episódio, ela cancelou alguns shows, ela cancelou algumas participações em programas de televisão e foi internada. A Vanusa, inclusive, admitiu a hipótese do suicídio. Em entrevista, até aqui para o nosso TV Fama, ela falou: eu vou me internar. Ou eu me interno, ou eu me mato. Disse a Vanusa na época. Gente. De lá para cá, a Vanusa vem enfrentando um drama. Por conta disso, ela desenvolveu uma depressão, começou a tomar remédios, e às vezes a gente até sabe, a pessoa quando procura ajuda, e às vezes a pessoa acaba se medicando além da conta. E o que aconteceu com a Vanusa? Além da depressão, ela também está buscando ajuda para tratar dependência química por conta dos medicamentos que ela tomava para depressão. Olha, Vlad, tem uma entrevista da Vanusa ao nosso querido Amaury Júnior que ela fala justamente sobre isso. Vamos ver um trechinho? Zé Cabaleiro é um cara importante na sua vida, hein? Muito importante, muito importante. E a nossa amizade se estreitou bastante quando eu estava internada. Porque ele foi o único artista que ligou para mim. Você ficou com uma baita depressão, não é? Baita depressão. Eu falo de depressão com autoridade, porque eu também fiquei. Já eu acho revelei que isso, quem já falei. nunca, né? Quem nunca? Não, mas a minha foi braba, e a tua foi braba? A minha foi muito brava. Foi depois do hino nacional. Depois do episódio do hino nacional. Aí eu entrei numa depressão muito forte, e aí chegou uma hora que eu não queria mais cantar, eu não queria... Mas é uma bobagem essa história do hino nacional, É, me desculpe. com certeza. Acho uma baita bobagem. Mas sabe o que é, Amaury? A minha vida toda foi pautada assim, tudo certinho, bonitinho, os filhos, tá? Então, de repente, eu cometo um ato que não foi por minha culpa. Eu tive uma crise de labirintite quando eu entrei na Assembleia. Na plateia. Quando eu entrei. Então, como eu sou muito teimosa, eu deveria ter falado: eu estou passando mal, eu não vou cantar. Eu entrei e tentei cantar. Esqueceu a letra. E aí eu esqueci tudo em minha cabeça, e eu estava completamente tonta. E aí postaram, né, essa imagem. E assim, para mim, foi um golpe. Olha, a gente está na ponta da linha com o doutor Eldi Lobo Ribeiro, que é psiquiatra, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutor, obrigado por conversar com a gente ao vivo. Bom dia. Bom dia, Zucatelli. Sempre um prazer estar informando o seu público. Muito obrigado, viu? Porque esse é um assunto muito importante. Quando a gente tem algum caso assim envolvendo uma celebridade, uma pessoa famosa, a gente gosta de levar esclarecimento conversando com um especialista, porque às vezes que a gente consegue quebrar vários preconceitos dessa forma, mostrar que acontece com todo mundo. E ela citou aqui um episódio específico, ela já estava passando por um momento difícil, e a partir daquele episódio, que acabou tendo uma divulgação violenta e a expôs de forma negativa, ela entrou numa depressão. Isso é comum? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, doutor? A depressão, nós falamos que é um tipo de adoecimento democrático, ou seja, ele acontece em qualquer nível social, tanto do gênero masculino como do gênero feminino, assim como também acontece em crianças, adolescentes e especialmente em idosos. Então, é um tipo de doença que não escolhe nem idade, nem raça e nem classe social. Doutor, só para a gente entender isso direitinho, agora a gente tem essa notícia, o Vlad está passando para a gente aqui, da necessidade de uma internação dela por conta de uma dependência de calmantes. Muitas pessoas que passam por um processo de depressão acabam se tornando dependentes da medicação, doutor? Tem duas classes de medicações especiais que são usadas na depressão, Zucatelli. Um grupo de medicamentos é dos antidepressivos, onde incluem, por exemplo, fluoxetina, sertralina, venlafaxina, escitalopram. Então, esse é um grupo de medicamentos que não causa dependência e que faz o tratamento da depressão. Só que tem um detalhe: o início do efeito de tratamento desses medicamentos é após 2 a 4 semanas. E nesses primeiros dias, além de não ter a melhora da depressão, ainda acontece algumas vezes de ter alguns efeitos colaterais, como náusea, vômito, um desconforto físico. É por isso que nas primeiras semanas associa-se à classe dos medicamentos chamados benzodiazepínicos,
que a população geral chama de medicamento tarja preta ou calmante. Esses sim têm o potencial de causar dependência, porque eles, Zucatelli, fazem um efeito muito rápido. E como fazem um efeito rápido, o paciente tende a confundir que é este remédio que vai tratá-lo e acaba usando doses maiores do que aquela prescrita pelo médico. Então, antidepressivos não causam dependência e os calmantes que são usados temporariamente podem causar dependência quando usados de maneira abusiva. Doutor Elde, bom dia. Mariana que está falando, super importante o que o senhor está falando para a gente entender a importância de um acompanhamento médico. Isso deve ser feito com acompanhamento médico, com prescrição médica. Mas para a gente ajudar a grande população, a grande massa no Brasil que muitas vezes não tem acesso a um médico, qual seria aquele primeiro sintoma, aquele sinal vermelho para que a pessoa entenda? Não é só uma tristeza profunda, não é só um caso corriqueiro, pode ser sim uma depressão. Eu devo procurar um médico? Mariana, muito importante essa pergunta, porque tristeza é um sentimento comum que todos nós experimentamos, inclusive diariamente. Acende-se o alerta quando essa depressão ela tem uma intensidade muito maior do que os problemas que a pessoa está tendo no dia a dia, ou quando ela está experimentando essa sensação de tristeza, desânimo, desejo de morte, sem absolutamente nenhuma causa. E na depressão, Mariana, a tristeza é apenas um dos sintomas. Geralmente acompanha-se outras alterações, como, por exemplo, mudança do padrão de sono, em que o mais comum é o que nós chamamos de insônia final, ou seja, a pessoa passa a acordar mais cedo do que habitualmente acordava. Redução do apetite, diminuição do interesse pelas atividades do dia a dia, diminuição do interesse por atividades sexuais, assim como também uma dificuldade com a memória, com a atenção, com a concentração. Perfeito, perfeito. Doutor, para a gente entender isso, a gente está tratando de um caso, e como o senhor falou na primeira resposta, aliás, brilhantemente, eu lhe agradeço por isso, a gente precisa sempre alertar as pessoas, e eu costumo falar isso aqui, os familiares, os amigos, para tratar com muito respeito a questão da depressão, porque é difícil ainda a aceitação desse problema e a necessidade de tratamento, muitas vezes pela pessoa, mas também pelos familiares, pelos amigos. As pessoas tratam como frescura, como falta de vontade, como preguiça, e as pessoas não entendem que é algo que precisa de tratamento, que precisa de medicação. Eu queria fazer um alerta nesse sentido e pedir a sua ajuda nesse sentido, doutor. Zucatelli, importantíssimo, porque assim como pneumonia, hipertensão arterial, diabetes, câncer são doenças, depressão também é uma doença. Tanto é que ela está nos manuais da Organização Mundial de Saúde. Tem, inclusive, Código Diagnóstico Internacional, que é o código F32, que é o transtorno depressivo. Então, tanto é prova que depressão é uma doença, que a Organização Mundial de Saúde a registra dessa maneira. E em relação aos familiares, é fundamental o apoio até para a prevenção de suicídio. Foi falado em algum momento do risco de suicídio. Uma das principais causas de suicídio são quadros depressivos não tratados. Esse tratamento inclui, além da participação essencial do médico com o receituário, com a prescrição do medicamento, também a participação do psicólogo em processos de psicoterapia, tanto para a recuperação mais rápida do paciente, que geralmente demora de 2 a 4 semanas para começar uma recuperação mais plena, como também para prevenir a internação e especialmente uma preocupação muito grande, Zucatelli, que é a prevenção do suicídio. Doutor, só para a gente finalizar aqui, uma dúvida que surgiu, parece que o filho, né, Vlad, falou que ela vai ficar internada por pelo menos 6 meses, é isso? 6 meses de tratamento em uma clínica. Um tratamento para você desintoxicar, para você se livrar de uma dependência química desse sentido, pode durar isso mesmo, doutor? Zucatelli, nós temos no Brasil programas variados para o atendimento da dependência de álcool, drogas e medicamentos calmantes. Então, essa é uma possibilidade de tratamento, mas não significa que todas as pessoas que têm essa necessidade precisam de uma internação prolongada dessa. Ou seja, tem inclusive modos de tratamentos ambulatoriais, sem a necessidade de internação, o que logicamente vai depender de cada caso e especialmente da gravidade. Os tratamentos mais prolongados, eles costumam ter uma função de tratar não só a dependência em si, mas também outros fatores, como a recuperação profissional, a reintegração familiar e a melhoria de outros aspectos da vida, além da parte da saúde apenas.
Perfeito. Doutor Eude Lobo Ribeiro, psiquiatra, muito obrigado. O senhor foi de uma gentileza enorme e absolutamente esclarecedora a sua entrevista com a gente aqui. Obrigado, doutor. Um abraço grande. Boa semana.